Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 40. Nós vamos meditar nesse versículo, que é uma promessa de Deus no Antigo Testamento, mas que já é uma realidade para a minha vida e para a sua vida hoje. Jeremias, capítulo 32, versículo 40. Vamos juntos ler este versículo da palavra de Deus. Vamos lá? Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O tema da nossa mensagem é: um verdadeiro crente jamais poderá se afastar de Deus. Se você é crente, se você é regenerado pelo Espírito Santo, você jamais perderá essa condição diante de Deus. Deus tem, o Deus dos céus, Ele tem um povo aqui na terra, e esse povo de Deus é propriedade exclusiva dele. Este povo foi comprado por Deus pelo precioso sangue de Jesus. É um povo que vive sob uma aliança, sob um compromisso. E esse compromisso, ele é unilateral, ele é um compromisso da graça de Deus. Da graça de Deus. E eu queria nesta manhã conversar um pouquinho sobre com vocês, sobre esse versículo, porque esse versículo nos traz ensinamentos preciosos para o nosso conforto, para o nosso encorajamento espiritual. Talvez esse ano para você foi um ano difícil espiritualmente. Talvez você passou por crises espirituais, deixou de orar, não quis vir para a igreja, passou por crises aí das mais complicadas. Mas se você é crente mesmo, você continua crente. Você não perde a sua salvação. Eu quero tirar aqui no texto 3 raciocínios que o texto nos sugere. O primeiro deles, veja o que é que Deus diz aí no versículo 40. Farei com eles aliança o quê? Eterna. Preste atenção. Deus fez uma aliança eterna com este povo, com esta igreja. E é muito importante você entender que há 2 alianças na Bíblia que são fundamentais. A primeira aliança foi a aliança que Deus fez com o primeiro Adão, que é chamada aliança das obras, onde a vida eterna, a comunhão com Deus, dependia da obediência de Adão. Todo mundo conhece a história, todo mundo sabe da história que Adão pecou, e por causa do pecado, por causa da desobediência dele, do pecado original, esse pecado passou para toda a raça, por isso todos nós somos pecadores. Por um pecado de um só homem, entrou a morte no mundo, e a morte passou a todos os homens, porque todos os homens o quê? Pecaram. Mas aí, existe a segunda aliança, que é a chamada aliança da graça. E essa aliança, ela está dividida em 2 partes. A primeira, no Antigo Testamento, que é chamado de Velha Aliança. E a segunda parte, no Novo Testamento, que é chamado de Nova Aliança. Veja aí em Jeremias capítulo 31, versículo 31, para você entender bem. Diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, a nova aliança começa em Cristo. A velha aliança começou quando o povo foi tirado do
do Egito. E Deus leva o povo lá para o Monte Sinai, e ali ele firma aquela aliança, cujo mediador da aliança foi Moisés. Todos nós sabemos que nessa antiga aliança, a bênção de Deus estava condicionada à obediência do povo. Deus diz para o povo: eis que ponho diante de vocês o caminho do bem e o caminho do mal. Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. Mas ninguém, irmãos, conseguiu guardar a antiga aliança. Veja no texto que não foi Deus que anulou a aliança. Veja no 31, 32. Porquanto eles anularam o que? A minha? Por que eles anularam a aliança? Porque eles não conseguiam o quê? Obedecer a Deus. E ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Agora vem essa nova aliança, que ele está dizendo aqui no capítulo 32. Farei com eles aliança o quê? Eterna. Ou seja, não é uma aliança passageira, é uma aliança que começou em Cristo e se perpetuará por toda o quê? A eternidade. Veja que não fui eu que fiz a aliança. Veja quem é o sujeito da ação. Farei. Quem está fazendo, quem é? É Deus. E essa aliança, ela é unilateral. Porque essa aliança, ela é feita conosco em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E quando você vai para essa questão de Cristo Jesus, você vai descobrir que Cristo Jesus, ele é o segundo o quê? Adão. Se no primeiro Adão, por causa de um ato de desobediência, entrou o pecado do mundo, por esse novo Adão que é Jesus Cristo, por um ato de obediência na cruz, ele traz para nós o quê? Todas as bênçãos de Deus. Em Cristo Jesus nós somos o quê? Abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 42. Isaías 42, versículo 6. Quarenta e dois, 6. Lê comigo o versículo 6, o que é que diz aí? Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Aí é o servo de Deus, que é Jesus Cristo. Deus está dizendo: eu vou estabelecer uma aliança de graça com esse povo, e essa aliança se baseia em você, meu filho, em você. E aí eu queria que você entendesse, porque essa aliança, ela se baseia na graça de Deus. Não tem mérito humano. Não tem mérito humano. Toda a ação dessa nova aliança está fundamentada na obediência de Cristo. E tudo que eu preciso para desfrutar dessa nova aliança é Deus que vai me dar. Ele vai me dar o arrependimento, Ele vai me dar a fé, Ele vai me dar a conversão, Ele vai me converter, Ele vai me justificar, Ele vai me santificar e Ele vai me glorificar. Amém? Não tem participação humana. Não tem participação humana. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E meus amados irmãos, essa aliança, ela é eterna. Eterna. Veja que a antiga aliança, que começa com Moisés, foi anulada pela própria desobediência do povo. Agora, essa nova aliança é eterna, porque ela é fundamentada na obediência de Cristo.
E a lei que eu não posso cumprir, e a lei que você não pode cumprir, Cristo cumpriu por nós. Isso é muito confortador e consolador, porque a nossa salvação não depende da minha perseverança, da minha capacidade de deixar de pecar. Pelo contrário, a minha salvação está fundamentada em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova. E quem é nova criatura não pode voltar a ser velha criatura. Ele é nova criatura para sempre. Deu para entender? Você acha que você é menos pecador hoje do que você era quando Cristo lhe converteu? O que você acha? Você está mais santinho hoje, tá? Você acha que você é melhor hoje do que quando você se converteu? Tem gente que está pior. Você lembra quando você se converteu, como você era crente? Como você era consagrado? Como você era inocente? Como você tinha um temor de Deus? Como você gostava de ler a Bíblia, de orar, de vir para a igreja? Não pedia nem culto de oração matutino. Hoje você virou um crente velho, chato, triste, desanimado. Mas Deus continua te chamando. Se existe um versículo que é consolador na Bíblia, abra a sua Bíblia lá, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Versículo 6, volta um pouquinho. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E ele diz logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele o quê? Salvos da ira. O amor de Deus por mim e por você continua, independentemente da minha pecaminosidade, dos meus pecados. O amor de Deus não muda. O amor de Deus é imutável, porque a sua aliança é eterna. Segunda lição que esse texto nos ensina, veja que coisa maravilhosa. Leia a segunda parte do versículo 40. Farei com eles aliança eterna. O que diz o restante? Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o quê? O bem. Veja, irmãos, que profundidade isso aqui. Deus está dizendo que Ele não vai deixar de fazer o quê? Você obedecendo, não obedecendo, desobedecendo, porque Ele é fiel. E Ele fez uma aliança o quê? Eterna. Eu fico pensando nisso aqui, segundo a qual não deixareis de lhe fazer o bem. Deus não deixará de fazer o bem, porque Ele disse que faria. E a sua palavra é o quê? Infalível. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não deixará de nos fazer o bem, porque Ele sabe que nós somos o quê? Pó, que nós somos pecadores. Tem crente que começa bem na vida cristã, mas termina mal. Mas mesmo terminando mal aos olhos dos homens, ele termina bem aos olhos de Deus. Não vos deixarei de fazer o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Ainda que nesse ano você tenha feito muitas coisas que ofendeu a Deus, Deus não deixou de amar você e de fazer o bem por você.
Ele não deixa. Ele não deixará de fazer o bem, porque tudo que ele começa, ele termina. Vamos pegar um texto de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Versículo 30. Lucas 14, 30. Preste atenção que há uma diferença muito grande entre eu e você e Deus. O que é que diz o versículo 14, 30? Dizendo: este homem começou a construir. Não é que ele não quis, ele não pôde. Quantas obras inacabadas nós temos? A gente começa, mas não conclui. Você acha que Deus começou a fazer o bem em você? E Ele agora, de uma hora para outra, Ele vai passar a fazer o mal? O que você acha? E aí, meus amados irmãos, tem muito crente hoje, na igreja, que ele acha que Deus tem a obrigação de abençoar, porque ele é tão crente, ele é tão obediente. Não é assim não. Ele é fiel a si mesmo. E essa obra que ele começou, ele vai o quê? Completar. Se ele regenerou você, se ele está santificando você, e tudo isso é pela graça de Deus, Ele vai glorificar você. Aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir, Ele vai terminar. Abra a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Versículo 6. Vamos ler juntos, bem forte. Vamos lá? Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente o quê? Certo. Eu estou completamente convicto, isso é Paulo que está dizendo, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Há de completar. Jesus não nos deixa no meio do caminho. Jesus, ele não tem obras incompletas. Deus não tem obras inacabadas. Se ele começou a fazer a obra, ele vai concluir. Ele vai concluir. Ele não deixará de fazer o bem, porque disse, porque sabe quem somos, porque tudo que começa ele termina. E, em quarto lugar, porque a sua honra e a sua glória estão envolvidas na salvação do seu povo. Na salvação do seu povo. Se Deus parar a obra que Ele está fazendo na minha vida e na sua vida, a honra e a glória dEle será difamada. Por isso que ele vai dizer assim, por amor a mim, por amor à minha glória. Vamos ver um texto lá, só para a gente entender bem isso. Isaías 48, versículo 11. Isaías 48, 11. Vamos ler juntos? Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Essa salvação que Ele começou na minha vida, essa salvação que está fundamentada na aliança eterna de Deus, ela jamais deixará de existir, porque Deus jamais deixará de fazer o bem por nós. E eu queria que você fosse lá para Romanos capítulo 8,
Para você entender isso no Cântico de Vitória, quando Paulo vai fazer uma pergunta para mim e para você, Romanos capítulo 8. Versículo 32. É uma pergunta de retórica. O que é que diz aí? Vamos ler juntos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele já deu o mais precioso, se ele já entregou o seu próprio filho, se Cristo é o mediador da aliança, você acha que Deus não dará para você, para mim, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos? Se ele deu aquilo que é o máximo, ele não vai dar o mínimo? Então descansa seu coração. Descansa seu coração. Deus está trabalhando na sua vida. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele não vai deixar de fazer o bem. Não vai deixar. Terceiro lugar. Primeiro, Deus fez uma aliança eterna com este povo. Segundo, a essência desta aliança é o bem do povo. Se alguma coisa ruim está acontecendo na sua vida, não culpe Deus. Não culpe Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. É bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Terceiro lugar, a proposta que está nessa aliança, o propósito desta aliança, veja no versículo 40, a última parte. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca o quê? Preste atenção. Tem duas coisas importantes aqui. Mas a mais importante é que esse povo nunca. E o que é nunca? É nunca, puxa. Aquele que o Pai me deu, ninguém arrebatará da minha mão. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Pergunta que eu faço para você: como é que está o temor de Deus no seu coração? Ele diz aí que Ele pôs o quê? O temor. E o que é o temor de Deus? Vamos abrir Romanos 3. Romanos 3. Ele diz o seguinte, que quando eu e você, nós não éramos crentes, nós não tínhamos o quê? O temor. Romanos capítulo 3. Depravação total do homem, corrupção do homem. E termina no versículo 18, no capítulo 3, dizendo o quê? Não há temor diante dos seus olhos. Não há o quê? Temor. Mas Deus, quando me regenerou, quando regenerou você, Ele colocou o temor no meu coração. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Muito importante você ler isso aqui. Atos, capítulo 2. Quando quase 3.000 se converteram e foram batizados, regenerados, e receberam a presença do Espírito Santo, a remissão de seus pecados. Diz lá no versículo 43 de Atos 2. Atos 2, 43. O que é que diz? Em cada alma havia o quê? Temor. Cada alma. Em cada coração, Deus colocou o temor. E o que é o temor a Deus? É um medo santo. É uma reverência acerca da pessoa de Deus.
é respeito, é aquele temor filial. Medo de ofender o pai. Medo de desonrar o pai. Temor por gratidão. Ele é tão bom. Ele tem feito tanto bem para mim. Como é que eu vou traí-lo? Como é que eu vou machucá-lo? Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. Me constrange. Meu irmão, talvez o que eu e você nós estamos precisando hoje não é ficar questionando Deus se eu estou salvo ou se eu não estou salvo. Porque a nossa salvação não se fundamenta na minha pessoa, na minha capacidade de perseverar, na minha capacidade de me santificar, na minha capacidade de resistir tentações, provações. Não, nada disso. A minha salvação está exclusivamente segura em Deus. Em Deus. E eu e você, a oração que nós temos que fazer hoje, como crentes, é: Senhor, põe temor no meu coração. Você acredita que eu terminei esse sermão ontem à noite e acordei 5 horas hoje? E eu fiquei: Senhor, põe temor no meu coração. Deu uma angústia. Põe temor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aquele que teme ao Senhor, Ele o ouvirá. Aquele que me teme será amado, será considerado, será honrado. E é esse temor, esse santo temor, que vai nos ajudar nessa caminhada. Coloca na sua cabeça, no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Nunca se apartem de mim. Aos ímpios, no juízo final, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim. Há muitos que não são crentes e se apartam porque não foram regenerados. São crentes nominais, são crentes apenas de fachada, são membros de igreja, mas não são regenerados. Porque aquele que é regenerado, que é convertido, esse jamais se apartará. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Elas ouvem a minha voz, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. João 3,16 diz isso, né? Para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Você não precisa fazer voto que vai ser mais crente o ano que vem, que você não vai. Chega final de ano, é tanta reza, é tanta promessa. Se Deus fosse considerar esses votos que você faz dia 31, a partir de agora eu vou fazer isso. É igual promessa que você vai fazer regime, vai fazer ginástica. Não faça mais. Não há poder em você para cumprir isso. Mas você vai fazer a oração diferente. Você vai dizer: Senhor, põe temor no meu coração. E Ele vai pôr. E aí, quando você anda e vive no temor a Deus, você persevera. Você vence. Vamos orar? Quem quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Você vai orar dessa manhã assim: Senhor, põe temor no meu coração, para que eu jamais me aparte de Ti.
Derrama o seu coração. Talvez você esteja aí meio enferrujado, chegando no fim de ano no reboque, puxado. Mas diz para Deus: Senhor, põe temor. Vamos orar um pouco? Senhor Deus, eu quero... Deus, nós te louvamos por essa aliança eterna que o Senhor fez entre as três pessoas da Trindade, esse pacto da salvação. Eu te louvo porque o Senhor nunca deixou de fazer o bem por nós. O Senhor continua fazendo o melhor para nós. E mesmo aquelas besteiras que nós fazemos na vida, na sua providência, o Senhor usa isso para trabalhar na nossa vida, para aperfeiçoar o nosso caráter, para nos ensinar a depender do Senhor. Pai, põe temor no nosso coração, que nós não temamos ao homem, que nós não temamos os problemas, as circunstâncias, mas que nós temamos ao Senhor, de todo o nosso coração. Que nós tenhamos um respeito, uma reverência santa, um medo santo do Senhor. Que nós jamais, Pai, possamos confiar na nossa capacidade de ser crente. Que nós não sejamos tomados pela soberba de achar que pelas nossas próprias forças nós conseguiremos correr a carreira da fé. Mas que nós estejamos sempre na Tua total dependência. Nos livre do mal, nos guarde do maligno. Nós te pedimos isso humildemente, em nome de Jesus. Amém.